Boa noite para todos. Prazer imenso estar novamente aqui em Ji-Paraná, para que a gente possa mais uma vez conversar sobre doutrina espírita e podermos assim então aprofundar as nossas relações e o nosso conhecimento sobre a doutrina reveladora, tão importante para nós como é o Espiritismo. Na verdade, o nosso tema de hoje nos remete a um tempo muito anterior a tudo isso que aconteceu. A relembrar o cenário aonde o povo hebreu viveu durante tantos séculos e as suas expectativas que existiam com relação à vinda de alguém que viria transformar os conceitos dessa sociedade, oferecendo novas verdades, novas formas de interpretação da vida, que seria o chamado Messias. São vários os estudiosos que comentam sobre a vinda desse homem singular, que teria, num dado momento da história do povo hebreu, a responsabilidade e a missão de inaugurar um período novo na história do povo judeu. Ao todo, se nós formos computar, existem 16 profetas que falam sobre diferentes questões no Velho Testamento, cada um a seu modo, trazendo fragmentos sobre a história desse Messias em particular, de tal sorte que é possível montar um cenário do que seria esse Messias, esse homem tão aguardado, sobre o qual Israel, durante tantos séculos, viveu à espera. O curioso é que o retrato que se faz desse homem, ele não é um retrato que só tenha uma dimensão. Ele tem dimensões diferentes. Existem profecias que falam desse Messias como se ele fosse um rei poderoso, um senhor de glória, um senhor altivo, que vai ter o poder sobre todas as nações e que vai estabelecer um reino que nunca vai cessar. Um Messias que representa toda a glória que Israel poderia esperar. Por outro lado, existem outras profecias sobre esse mesmo homem que falam de uma forma completamente diferente sobre ele. Dizem que ele, ao contrário de ser um rei, era um oprimido. Que em vez de ser um grande, ele era um pequeno. Que em vez de ser uma pessoa de poder, ele seria perseguido. Que fala sobre esse mesmo Messias, mas oferecendo sobre ele ingredientes diferentes dos primeiros tipos de profecia que nós encontramos. São ditos que os profetas também trouxeram, que apresentavam um Messias voltado mais para ser um exemplo de conduta diante da opressão. E existem outros ditos, outras profecias que também foram colocadas sobre o mesmo Messias, que nem apresentam ele como o poderoso, nem apresentam esse Messias como o oprimido, mas o oferecem como um mestre, como um ensinador, dizendo que ele traria informações novas, que ele revolucionaria os conceitos, que a sua maneira de interpretar a vida seria totalmente diferente. Há até, inclusive, um fato curioso, em que, numa das profecias, que até está citada no livro de Mateus, diz assim que quando o Messias viesse, ele abriria a sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso, em princípio, pode não parecer tão forte para nós, porque, Jesus contou parábolas, mas ele não foi o único que contou parábolas, afinal de contas, ele teve uma vida até curta. E se nós formos imaginar, o Velho Testamento é muito maior do que o Novo Testamento. Então, falar que ele iria trazer informações em parábola não tem nada demais, até porque no Velho Testamento deve ter muitas parábolas, no Novo tem um bocado, mas no Velho também tem, isso não é nenhuma singularidade. Mas quem se debruça sobre esses textos para estudar, vai perceber que nos Evangelhos, nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem ao todo 40 parábolas. Jesus contou, segundo se crê, segundo o que está registrado, 40 parábolas. E em todo o Velho Testamento, do Gênesis até Malaquias, que é o último dos profetas do Velho Testamento, todo o Velho Testamento tem 2.
Então realmente faz sentido. Ele abriria a boca em parábolas, porque não era costumeiro do povo hebreu contar parábolas para ensinar. Então a gente encontra dentro dessas profecias 3 faces diferentes. Um Messias de glória, um Messias apresentado como um homem oprimido, e um terceiro, um Messias mestre, um Messias ensinador, um Messias que vinha para trazer uma informação nova. Essas profecias, elas foram passando de geração a geração, os vários profetas foram trazendo cada um a sua contribuição, e interessante notar que dos 1.300 anos que separam Moisés a Jesus, 13 séculos, portanto, existem 16 profetas em 13 séculos. Só que, apesar de 16 profetas em 13 séculos, todos os 16 se comprimem em 900 anos, e os últimos 400 anos ninguém fala nada. Não há nenhum profeta em Israel durante 4 séculos. Há um silêncio do mundo espiritual. O último profeta, que foi Malaquias, é 400 anos antes do nascimento de Jesus. Daí para frente não tem mais nada. E os judeus esperavam algum sinal, algum Messias, algum profeta, alguma pessoa que trouxesse algum dito, alguma coisa para organizar o povo. Não tinha nada. Toda a informação que teria sido oferecida ao povo hebreu foi oferecida de Moisés até Malaquias. São 400 anos sem nenhuma informação. É como se o movimento espírita ficasse 4 séculos sem nenhuma página mediúnica, sem nenhuma comunicação, nenhuma psicografia, nenhuma psicofonia, nada. E a gente diz assim, mas meu Deus, por que isso? Por que Deus faria isso? No livro dos médiuns existe uma explicação para fenômenos desse tipo. Uma das, podem ser outras, chamada da perda e suspensão da mediunidade, que diz que às vezes o médium fica sem se comunicar para que ele pense nas próprias mensagens que ele já recebeu, para que ele medite sobre o que já veio. Porque às vezes a gente está querendo coisa nova. Na época dos anos 40, quando o Chico estava produzindo os livros há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, as pessoas chegavam, e aí, o Chico produziu que romance esse ano? Poxa, cadê o romance desse ano? Como se isso fosse uma coisa banal, a gente receber um romance daquela qualidade todos os anos, tal como acontecia naquele período. E não é dessa forma. A obra de Chico Xavier tem 412 livros e certamente a gente não vai dar conta de ler tudo numa existência só. E a gente está querendo coisa nova para ler e ainda não deu tempo de ler o que já está escrito. Se for somar o que Divaldo, Ivone Pereira, Kardec, Chico e outros grandes autores produziram, nós já temos material substancial para trabalhar as nossas vidas durante essa nossa existência inteira. E daí, nesse período da história do judaísmo, há esse período de silêncio. E os homens começam a tentar se organizar, já que não tem nada do céu, nós vamos nos organizar por aqui. Então, é uma época no qual as próprias lideranças do judaísmo se organizam para tentar levar à frente o conhecimento judaico, porque senão ele corria o risco de se perder. Então, existe um período na história, dentro desses 400 anos, que é um período que os estudiosos do judaísmo chamam de Zugot, que é o período dos pares. Eles elegiam 2 pessoas para que essas 2 pessoas fossem como se fossem o timão do povo, dando orientações, sugerindo ideias, conduzindo o povo. É nesse período desses 400 anos que vão surgir as grandes correntes judaicas, o farisaísmo, os saduceus. Eles surgem exatamente nesse vácuo espiritual que se dá nesses últimos 400 anos. Então, dentro do Zugot, que é esse período desses sábios, vários vão aparecendo e vão fazendo parte desse processo de construção do povo. Segundo a história, 5 pares de sábios constituíram esse período de falta de uma liderança espiritual. E no último par do Zugot, aproximadamente ali lá pelo século II, já antes de Cristo, 2 homens assumem a função de serem
os líderes. Um deles era Shammai e o outro era Hillel. Shammai e Hillel não tinham posições muito próximas. Shammai era mais duro e Hillel tinha uma visão muito mais amorosa. A proposta de Hillel para o judaísmo era uma proposta baseada fundamentalmente numa única palavra: o amor. Hillel teria sido um homem da história do judaísmo que durante os primeiros 40 anos viveu como ninguém, viveu normal até os 40. Dos 40 aos 80 estudou tudo que ele pôde sobre o judaísmo e dos 80 aos 120 ele ensinou. Então ele tem 3 fases bem marcadas e é conhecido como o ancião por tudo aquilo que ele deixou de ensinamentos. E a grande lição que Hillel aprendeu, ele dizia: todo o judaísmo pode ser resumido numa única palavra: amor. Amor. É dele aquela história na qual o jovem chega e diz assim: me diz a Bíblia enquanto eu fico num pé só. Aí ele diz: eu faço. Então vai. Aí o rapaz fica num pé só e diz: pode falar, resume a Bíblia para mim. Ele diz: ama. Pronto, está resumido, pode ir embora. Porque para Hillel, o objetivo da vida era que nós amássemos, que tudo deveria ser marcado pelo amor. Então ele tem toda uma leitura de judaísmo muito voltada para essa relação da pessoa com o outro. E tem algumas dicas muito interessantes. Ele diz que quando você chegar num lugar, você precisa cumprimentar todas as pessoas que estão. Uma dica prática, né? Se você chegar num local, cumprimente todas as pessoas que estão e com um sorriso. Nunca deixe de cumprimentar e nem cumprimente de cara feia, porque as pessoas não merecem isso. Tem que cumprimentar as pessoas com um sorriso no rosto. Hillel era uma proposta de amor para todos os momentos da nossa vida. Dizer que sempre, em todos os momentos, a solução tinha que ser o amor. A solução passava por aí. E ele se tornou a maior liderança judaica de seu tempo. Ele é tão importante que até hoje os escritos e os estudos de Hillel ficaram marcados na história do judaísmo, que ele é estudado até os dias de hoje. O pensamento dele, até hoje, é muito procurado, estudado e discutido. Hillel foi tão importante entre os judeus que até os árabes o reconhecem como importante. Só que não o chamam de Hillel, eles trocam a ordem das vogais. Em vez de chamarem Hillel, chamam de Eliú. Eliú. Eliú é o personagem que aparece na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como sendo aquele com o qual o Cristo conversa e que diz: Senhor, na região do Cruzeiro podemos implantar o local para o seu Evangelho. Hillel é, portanto, segundo essa leitura, uma entidade profundamente vinculada à própria história do cristianismo. Teria sido ele, uma das encarnações dele teria sido o Henrique de Sagres, que iniciou todo o processo de navegação de Portugal para que se descobrisse. Interessante observar que todos os outros povos que foram navegadores fizeram navegação para conquistar e guerrear. Portugal era o único que conquistava, mas não tinha galeões para bombardear. Sua artilharia era fraca. Ele só conquistava, mas ele não tinha a ânsia da guerra. Ele só ocupava os territórios onde ele chegava. E Hillel, portanto, teria sido esse personagem tão importante que transformou essa leitura do judaísmo e, ao mesmo tempo, teve uma contribuição muito grande na formação da Pátria Brasil. Ele teve um neto. Quando já estava velho, viu o neto e disse: eu vou formar meu neto, eu vou educar meu neto nos conceitos de judaísmo que eu tenho, porque naquela época não havia escola formal. Não havia escola formal. A escola era informal. E rabino em hebraico, na verdade, é rabeinu, mestre nosso. Existe Rebbe, que é mestre, Rabi, que é meu mestre, e Rabeinu, que é o nosso mestre. Ele era um
Rabbeinu, um mestre nosso, ou seja, ele tinha uma escola para a formação de discípulos. Um dos seus discípulos era seu neto, que ele disse: este eu vou formar para ser o seguidor das minhas ideias, para que este meu neto depois forme outros homens e transformem a leitura do judaísmo, dando a ele toda esta visão de amor que eu consigo enxergar, para que ele não seja contaminado com esse pensamento de dureza, de justiça, de amargor. Então ele pegou o neto e disse: eu vou cuidar dele. E o pai disse: ok, pai, pode educar seu neto. Seu neto chamava-se Gamaliel, um dos grandes rabinos do período no qual Jesus viveu. Porque enquanto o período de Hillel é anterior ao nascimento do Cristo, no período do Zugot, que é anterior à vinda de Jesus, nós temos ali em Gamaliel exatamente o período do nascimento do Cristo. Gamaliel então ouviu o judaísmo pela boca de Hillel e trouxe para dentro dele toda uma interpretação amorosa, para que ele também pudesse fazer o papel de transformar a sociedade em que eles viviam e continuar o pensamento de um judaísmo voltado para o amor. Gamaliel conseguiu absorver boa parte das ideias de Hillel, não com tanto brilhantismo, mas conseguiu acolher isso. E também formou uma turma de discípulos. Ele era, à época, após a crucificação de Jesus, um dos grandes rabinos, e já constituía-se como sendo um dos membros do Sanhedrin, o Sinédrio. Era o conselho dos grandes rabinos da época, e que Gamaliel fazia parte desse colégio maior das grandes decisões. Entre os seus discípulos havia um jovem em particular, extremamente inteligente, muito sagaz, e que se entendia que ele seria uma das melhores e mais razoáveis promessas que o judaísmo teria naquela época. Uma pessoa brilhante. Seu nome, Saulo, da cidade de Tarso, na Turquia. E é assim que o plano espiritual se articula. As coisas parecem jogadas a esmo, sem nenhuma vinculação. O silêncio do mundo espiritual parece que não tem sentido nenhum, mas o objetivo dele era exatamente para que nós pudéssemos, de alguma forma, prestar mais atenção para aquilo que estava sendo interpretado do já dito, e não novas revelações. Hillel toma as revelações e consegue enxergar as coisas. Passa para Gamaliel. Gamaliel passa para Saulo. Mas Saulo de Tarso não registra a leitura de Hillel, nem mesmo a leitura de Gamaliel. A ideia de amor e de que, portanto, uma proposta judaica voltada para o amor não era o mais razoável. O mais razoável era a justiça. O mais razoável era a obediência à lei de Moisés, sem o perfume da delicadeza, o perfume do afeto, da capacidade de nós entendermos uns aos outros. E é nesse espírito que Saulo, apesar de ser muito brilhante do ponto de vista intelectual, é por esse ponto de vista que ele estuda o judaísmo. Saulo, portanto, não consegue exercer na sua atividade de doutor da lei, porque ele ainda não era rabino, não tinha turma, ele era ainda um doutor da lei. Antes de você ser um rabino, você é um doutor da lei. Você conhece, estuda, e depois se torna mestre. Ele era um doutor da lei, mas não tinha discípulos. Tinha aproximadamente 30 anos de idade à época. E quando Saulo ele entra em contato com o pensamento que existia na época, que estava surgindo, que era o pensamento do cristianismo, ele rechaça veementemente. Aquela proposta não fazia o menor sentido para ele, porque quando ele fazia a leitura do Messias, ele não enxergava
o Messias pequenino, o oprimido, o Messias que era tido como sendo aquele que seria subjugado pelo povo. Ele queria enxergar só o Messias glorioso, o Messias poderoso, o Messias rei, com a espada na mão, queria dar glória a Israel, e nem queria ver o outro que ensinava, porque a lei já ensinava tudo. Ele queria apenas um Messias poderoso, que viesse quebrar as algemas que subjugavam o povo de Israel ao domínio de Roma. Não fazia sentido um Messias pobre. Não fazia sentido um Messias que tivesse vindo da Galileia, já que da Galileia nenhum dos 16 profetas veio. Nada de bom até hoje havia vindo da Galileia. Lá eram só vilas de pescadores, sem nenhuma expressão. Não fazia sentido que exatamente o Messias, poxa, é querer demais, saísse de uma cidade ou de uma região tão pobre, tão desprovida de qualquer conhecimento como a Galileia era. Então, Saulo de Tarso, quando se torna discípulo de Gamaliel, apesar do seu brilhantismo em termos de judaísmo, não entende uma leitura de um Messias diferente. O cristianismo cruza à frente dele quando ele tem a oportunidade de chegar a Jerusalém e é informado por um amigo chamado Sadoc que estava surgindo um novo grupo de pessoas na região. Saulo então vai visitar e se defronta com Estevão, que tinha uma capacidade de oratória excepcional e uma leitura do Messias como sendo um Senhor misericordioso que Saulo não tinha. E na tentativa do debate, ele perde. Ele volta uma segunda vez, perde de novo, e ele começa a perceber que Estevão possuía algumas armas de convencimento que ele não possuía, porque irado e aborrecido, ele perdia sempre. E Estevão sempre tinha uma leitura muito mais doce, porque o objetivo de Saulo ao visitar era desqualificar a igreja cristã como sendo falsa, porque aquele que era carpinteiro jamais poderia ser um Messias, jamais poderíamos esperar que um homem daquele tipo fosse ser o tão esperado, ainda mais considerando que ele estava encarnado quando o Messias passou e ele nem soube, passou pela frente dele e ele não viu. Não é possível, gente, esse cara é esperado há séculos, e de repente ele passa aqui na minha frente. Não, você está maluco. Então não dá para aceitar. E Saulo então começa a criar um processo de rejeição pelo cristianismo. Ele tem várias etapas nas quais ele rechaça a proposta cristã. A primeira delas é quando ele vai à igreja dos homens do caminho, que era a igreja cristã nascente, e tem o embate com Saulo, com Estevão. Ele poderia ali ter acolhido, pensado nos ensinamentos de Gamaliel, mas ele não se comove, ele continua duro, ele não aceita. Mas ele piora, porque depois de algumas idas e vindas, e percebendo que Estevão sempre vencia, ele então vai ao templo de Jerusalém e diz: esses homens são perigosos, que eles estão convencendo as pessoas, eles são muito ardilosos. Consegue cartas para mandar fazer algumas determinações religiosas ruins contra os seguidores do cristianismo. Estevão, como era o que mais falava, ele determina que seja apedrejado, morto por apedrejamento, por blasfêmia, ao dizer que Jesus seria o Messias. Pedro já estava muito velho, não falava, então não valia a pena fazer muita coisa, mandou só prender. E João era muito jovem, não falava nada, era só um adolescente, recém-saído da adolescência. Então ele simplesmente degreda João para a Grécia, e ele vai morar distante, e lá vai viver o resto dos seus dias, segundo se crê. Então, ele promove isso, e mesmo fazendo isso, ele não se comove. Daí, ele convida a noiva para assistir ao apedrejamento que ele vai promover em Estevão. E ao chegar ao dia do apedrejamento, a noiva descobre que o apedrejado, chamado Estevão, era o irmão dela, que ela havia se perdido num certo momento da sua história. Quando ele descobre que o noivo, que o cunhado era o seu inimigo,
nem por isso ele se transforma. Quando ela chega próximo do irmão, para tentar entender o que está acontecendo, Estevão, agonizando, diz a ela o seguinte: não tenha em Saulo inimigo, porque o dia que ele conhecer Jesus, ele o servirá com a mesma determinação com que hoje ele segue a lei de Moisés. Nossa, ele fica irado, não aceita aquilo de jeito nenhum, mas ele também não se transforma. E a irmã vira-se para ele e diz, a noiva no caso: se meu irmão, que era uma pessoa extraordinária, diz que ele era o Messias, é porque deve ter algum fundo de verdade nisso. É preciso procurar saber. Aquilo para ele é um incômodo. Como que ele poderia continuar noivo de uma mulher que era irmã de uma pessoa que pregava uma doutrina horrível? Ele rompe o noivado com a noiva. 4 meses depois ele decide voltar, procurar por ela, e a encontra muito doente, acometida de tuberculose, praticamente já desencarnando, e sobre o seu leito um livro, o Evangelho. Quando ele chega lá, ele diz: mas que livro é esse aqui? Esse é o Evangelho. Você ficou louca? Esse livro é um livro errado, pecaminoso, e você vai seguir a isso? Era uma nova oportunidade, era a vida mais uma vez tentando conduzir Saulo na direção do cristianismo. Hillel deveria estar nessa hora: vai meu filho, vai, agora, vai. Nada. Quando ele vê aquilo, ele diz: mas é um absurdo, como que você se converte a uma doutrina dessa? Quem lhe deu esse livro? Ela diz: foi Ananias, que mora na cidade de Damasco, na hoje Síria. E disse: então foi ele que lhe deu isso, eu vou procurar por esse homem, você vai ver o que eu vou fazer com ele. E ela já estava muito mal e acaba desencarnando de tuberculose. Ele, movido por um sentimento nada positivo, vai novamente ao templo e diz: eu quero cartas para ir atrás de Ananias, porque ele está produzindo. Então vejam quantas oportunidades ele teve para que ele conseguisse perceber o cristianismo, e a todas elas ele fugia. A todos os processos de tentar conduzi-lo para o cristianismo, ele sempre dava uma forma de fugir dele. Ele junta as cartas, junta um pequenino grupo de pessoas e vai a Damasco, capital da Síria, atrás de Ananias, o bruxo que havia convertido a noiva dele àquela doutrina horrível que defendia que um carpinteiro obscuro teria sido o Messias. E assim ele vai. Na obra Paulo e Estevão, diz Emmanuel que durante o caminho, todas essas ocorrências vão passando na mente dele. Ele vai lembrando dos diálogos com Estevão, ele lembra das várias idas, ele lembra da determinação de apedrejá-lo, das palavras que ele lhe disse, ele lembra de todas as coisas que teriam acontecido, inclusive das suas conversas com seu mestre Gamaliel. Porque quando ele está na crise por conta de todas essas coisas, ele procura Gamaliel, o seu mestre, que havia sido discípulo de Hillel, e diz: mestre, essa doutrina perturbadora está entrando em tudo que é lugar. Aí conta para ele o que está acontecendo, e Gamaliel diz: pois é, eu também estou lendo esse evangelho para tentar entender esse Messias. Aí diz: não, o senhor não, mestre. Contra o senhor não vou fazer nada, porque o senhor é meu mestre, eu vou dispensar, mas se fosse outro, eu ia lhe denunciar. Mas pela nossa amizade, vamos só romper. Só romper. Então tudo isso ele vem lembrando na viagem, e ele já vinha chegando próximo de Damasco, já nas cercanias da cidade, quando de repente uma luz aparece no céu. Está no Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, o momento em que Saulo de Tarso, indo a caminho de Damasco para prender Ananias, vê uma luz, a luz é tão intensa, ele cai da sua montaria, e a intensidade da luz é tão grande que ele não consegue enxergar nada, e sem perceber nada, ele fica tentando divisar quem é, e a luz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E segundo o texto bíblico,
a luz teria dito uma segunda frase: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões seriam todas as estratégias que estariam sendo montadas para que ele conduzisse. Então, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões, como se fossem espinhos, estão empurrando ele para entrar por um caminho, igual a gente coloca o gado na manga, você vai tocando e o gado tem que entrar, então assim os aguilhões vão tentando colocar. O texto bíblico diz: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. A obra de Emmanuel, chamada Paulo e Estevão, nesse mesmo momento usa uma segunda frase, que é quase a mesma coisa, mas tem um sentido muito mais doce. Segundo a obra, a luz teria dito: não recalcitres contra os aguilhões. É bem diferente, né, de duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, de dizer não recalcitres contra os aguilhões, ou seja, não te debatas contra aquilo que eu estou promovendo para ti. E aí é interessante que ele já no chão, quando ouve esta frase, faz uma pergunta extremamente significativa. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ao dizer Senhor, ele estava vencido. O grande Saulo de Tarso, a maior promessa judaica de sua época, estava vencida. Então ele diz: quem és tu, Senhor? Tu és grande, eu sou pequeno. Tu és o Senhor e eu não sou nada. Eu reconheço tua grandeza, porque imaginemos não a luz em si, mas a energia que deve ter se criado nesse momento. Há pessoas que falam de viagens que fazem para conhecer determinadas pessoas que são gurus, algumas pessoas que são grandes iluminados, pessoas que possuem uma capacidade, às vezes nem são médiuns notáveis, que ao se aproximar não conseguem conter as lágrimas, só que chegar próximo as lágrimas começam a cair. Imagine se você tivesse uma visão com uma entidade para lá de Bagdá de superior. O que não deve sentir a alma humana? Porque numa reunião mediúnica, quando o mentor se comunica, todo mundo já fica emocionado. Que dirá o mentor, do mentor, do mentor, do mentor, do mentor, do mentor? Vou passar a noite falando e não chega nele. Mas como deve ser emocionante? Então ele já diz: quem és tu, Senhor? E a luz diz: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Imagine o que ele deve ter sentido nessa hora. Meu Deus, e não é que é mesmo? Não é que é mesmo Messias? Meu pai, ai, o que eu fiz? Então, imagina a situação que ele se sente. Imagina o desconforto espiritual de você descobrir que aquilo que você conduziu a vida inteira na expectativa de encontrar esse Messias era esse, mas você não entendeu e você ainda perseguiu ele. E agora, meu Deus, era ele. E ele diz, quando percebe tudo isso, fala uma frase importantíssima para nós na noite de hoje. Saulo, o discípulo de Gamaliel, o discípulo que foi discípulo de Hillel, vira-se para a luz e diz: o que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu queres que eu faça? Acabou ali toda a sanha de perseguição de tudo. E aí no texto bíblico diz que Jesus teria respondido a ele: entra na cidade e então te será dito o que haveis de fazer. Quando aquela visão acaba, ele está cego. É conduzido pelos homens até uma pousada de Judas e os homens vão embora e ele fica cego. Ele fica 3 dias cego sem enxergar nada. Falar assim 3 dias cego é muito fácil, né? Que acabou, 3 dias só ficou bom, mas
Fique cego 3 dias para ver se é bom, que você não sabe se vai ficar bom depois. Contar depois que passa é fácil. Agora vá contar nos 3 dias lá o desespero que deve ser você querer abrir os olhos e não enxergar nada. E aí conta o Atos dos Apóstolos, que Ananias, o perseguido, estava na casa dele, quando o Senhor então aparece e diz: Ananias, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Preciso que tu procures por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, que está hospedado na casa de Judas, na rua direita. Vai até lá e o cura. E aí Ananias diz: mas Senhor, esse aí não é Saulo de Tarso, o perseguidor? O Senhor tem certeza que quer que eu vá lá para curar esse? E diz o Senhor a ele: sim, é ele mesmo. Tu irás lá para curá-lo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Porque eu o escolhi para que ele vá pregar o Evangelho para várias nações, em várias partes do mundo, e eu lhe mostrarei o quanto lhe caberá sofrer em meu nome. Ananias vai, e quando chega lá, encontra Saulo de Tarso chorando no quarto, e quando entra, o homem cego ouve o ranger da porta, não sabe o que está acontecendo, e ouve uma voz que se aproxima dele e olha como o chama: irmão Saulo, o Senhor me mandou para que vos limpasse os olhos. E ele vem e coloca os olhos as mãos sobre os olhos de Saulo, caem as escamas que cobriam seus olhos, e a partir dali então Saulo volta a ver o mundo a seu redor, volta a ver as coisas, acaba a cegueira, e ele então estaria pronto para recomeçar a sua história de vida. Mas ele não poderia mais ser rabino, não poderia mais ser doutor da lei, não poderia mais viver de judaísmo. Vai viver o quê? Que ele não tem mais, nem suas verdades mais estão valendo. E o curioso é que foi dito a ele que quando ele entrasse na cidade, lhe seria dito o que ele deveria fazer. Ananias não disse para ele o que deveria fazer. Não disse. Ele ficou refletindo sobre o que ele sabia, o que ele não sabia, e disse: preciso ir para um canto para eu pensar minha vida. Não posso ficar com esses valores. Então ele se retira durante 3 anos no deserto de Palmira, refletindo os seus conceitos, retirando o judaísmo de dentro dele e colocando o cristianismo dentro dele. E o curioso é que ele vai para Palmira para morar na casa de um casal que tem pavor de Saulo de Tarso. De vez em quando eles comentam sobre isso. Porque o pessoal perseguido, porque tem um Saulo, e ele calado, não podia falar. Não fala nada. 3 anos se passam, e durante esses 3 anos ele faz 2 coisas. Ele se despe do judaísmo para se vestir de cristianismo, e reaprende o ofício de tecelão que ele tinha aprendido quando jovem. Seu pai, preocupado com o sucesso dele em termos econômicos: se um dia você não puder trabalhar como um homem de religião, pelo menos o ofício de tecelão você vai ter. Ele disse: eu tenho ofício de tecelão. E ele vai treinar para que ele agora possa sobreviver de um novo ofício, porque o ofício que ele tinha não dava mais. Então ele reaprende isso. Depois de 3 anos ele diz: agora eu estou pronto, agora eu vou voltar. Ele volta e vai a Jerusalém. Chega em Jerusalém, bate na porta. Quando as pessoas abrem, que veem que ele, todo mundo fica apavorado. Ninguém abre a porta para ele. Quem vai abrir? Diz: não, mas eu mudei. Não, ele deve estar agora infiltrado. Ninguém acredita que ele tenha realmente mudado. Havia se passado 3 anos, mas ninguém acreditava que ele havia mudado. E mesmo ele estando os 3 anos no deserto, ninguém lhe disse o que era para fazer. Ele ficou os 3 anos lá e ninguém disse. Pois ele foi para Jerusalém para conversar com os discípulos
pedir perdão pelo que ele havia feito. Ninguém quis conversa com ele, muito menos dizer o que era para fazer. Ele não conseguiu descobrir. Saulo de Tarso, perdido, agora já com um novo nome, desde o momento em que ele havia ido para Palmira, havia trocado de Saulo para Paulo, para não ser reconhecido. Então, agora, Paulo de Tarso não conseguiu o apoio dos amigos, que ele queria tanto se aproximar, mas ninguém queria conversa com ele. Não, você é perseguidor, não tem conversa aqui. Como ele não teve apoio na igreja de Jerusalém, o que fez ele? Eu vou ter que pregar no outro canto, porque aqui não vai dar certo. E foi aí que ele resolveu acompanhar Barnabé. Barnabé era um pregador cristão da época, e ele foi como auxiliar de Barnabé, pregando nas cidades, acompanhando, até que um dia Barnabé disse: não, hoje quem vai fazer a palestra é você. Não, eu não dou conta. Ah, vai lá. E ele saiu tão bem que Barnabé disse: a partir de hoje a gente vai inverter, eu te ajudo, você fala. Sempre muito bom. Claro, ele era um exímio orador, tinha estudado oratória e tudo para ser um grande rabino, então ele tinha toda a manha de falar em público. Barnabé era um curioso, interessado em divulgar a mensagem. Mas aí inverteu-se os papéis e Paulo de Tarso começa a pregar. Ele prega e vai criando uma série de igrejas, de grupos, e em todos os lugares que ele passava, ele dizia que em Jerusalém havia muitos trabalhos assistenciais que eram feitos e que precisava de ajuda. E que ele pedia a colaboração daquelas pessoas para que ele levasse recurso para a igreja de Jerusalém, que não o aceitou. Mas mesmo assim ele juntava dinheiro para a igreja de Jerusalém. E depois de algum tempo de viagem, ensinando, pregando o evangelho e recolhendo recursos, ele volta a Jerusalém uma segunda vez. Por todas as cidades por onde ele passou, ninguém disse o que era para ele fazer. Ninguém disse. Pois ele volta a Jerusalém com o seu alforje cheio de moedas, bate na porta, e Pedro abre e vê que é ele, e diz: é Paulo, o antigo Saulo. Só que as notícias de que ele havia pregado em várias regiões já estavam chegando em Jerusalém. Então já havia um convencimento de que realmente ele poderia ter mudado. Então Pedro, meio desconfiado, abre as portas, e Paulo de Tarso entra e diz: eu vim pedir desculpa a vocês por tudo que eu fiz de perseguição. Perdão, Pedro, meu irmão, pelo que eu lhe fiz sofrer. Perdão a todos pelo que eu fiz. E para provar a minha gratidão, aqui está a contribuição que eu trago das várias igrejas, das várias cidades por onde eu passei. E derrama sobre a mesa o dinheiro que ele havia recolhido nas várias igrejas para ajudar os trabalhos assistenciais que existiam. Essa demonstração de Paulo, de devoção ao cristianismo, das renúncias, das viagens que ele fazia, comoveram os seus companheiros, e eles então não só lhe concederam perdão, como lhe pediram perdão também. Nos perdoe por não havermos acreditado que você havia mudado. Nos perdoe por não acreditarmos que quando você chegou aqui, você já não era mais a pessoa que nos perseguia. Nos perdoe por isso. E Paulo disse: não, está tudo certo, não tem problema nenhum, nós temos aqui que caminhar, seguir as nossas vidas, sem tanta preocupação com o que foi, o que deixou de ser, vamos trabalhar na obra do mestre. E assim foi feito, e eles se integraram e passaram a ter uma vida de maior harmonia. A partir desse momento, Saulo, ele se desata das grandes questões que ele trazia dentro dele mesmo, porque agora ele estava aceito na comunidade cristã, e agora ele poderia trabalhar de maneira resoluta pela divulgação do evangelho, mas ninguém lhe disse o que deveria fazer, nada, ninguém disse nada. Mas é o momento agora mais pleno da vida de Saulo, porque a partir dessa hora, ele começa a ter agora a capacidade de levar essa mensagem,
de maneira mais rica para as pessoas. Ele estava repleto da certeza de que ele estava cheio do Espírito Santo. Fala-se o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, que as roupas de Paulo, quando eram deixadas no varal, as pessoas roubavam a roupa para colocar sobre os doentes, que curava os doentes. Tal era o magnetismo que ele tinha. E ele dizia: já não sou eu mais quem vive, já é o Cristo que vive em mim. Num outro momento ele diz assim: por 3 vezes sonhei com o Senhor e lhe pedi que me tirasse o espinho que eu tenho na carne. Ele dizia que ele tinha um espinho na carne. Pedi ao Senhor que me tire o meu espinho que eu trago na carne. E por 3 vezes em sonho que eu lhe pedi, nas 3 vezes ele apareceu e me disse a mesma coisa. Me disse o Senhor: Paulo, a minha graça te basta. Então você pode caminhar com seu espinho na carne. Não é necessário que eu tire de você seu espinho. Com o que você sabe, com o que você conhece, dá para andar com o espinho. A minha graça te basta. E é assim que ele vai viver a vida dele toda, sem que nem por isso ele deixe de enfrentar os grandes desafios que a vida pedia que ele fizesse, porque a partir do momento em que ele se torna um grande trabalhador, ele se torna também um grande apaziguador, porque havia muitas discussões entre os discípulos, entre as igrejas, e suas cartas eram tentando apaziguar, harmonizar as pessoas que queriam rachar, queriam dissentir, e ele mandava as suas cartas: não briguem, não façam isso, tentando impedir com que as pessoas, por conta de questões pessoais, rachassem o movimento e criassem grupos distintos. Não, vamos compor, vamos sentar juntos, vamos nos amar, vamos tentar nos encontrar. E esse é um papel que ele vai cumprir durante todo esse período dele de pregador cristão. O que não quer dizer que ele não tenha sofrido durante toda a época em que ele foi um divulgador do cristianismo, porque é incontável o número de surras, de pedradas, costelas quebradas, de violências que ele sofreu ao longo dos 40 anos de pregação cristã. Algumas vezes ele apanhou tanto que jogaram ele sobre um montouro de lixo, considerando que ele estava morto. Ele ficou lá jogado como um animal, quando morre, que você joga no montouro de lixo. Ele foi jogado lá e ficou. Mais tarde os cristãos passaram, viram o corpo dele lá de noite e tiraram ele mais para lá do que para cá e levaram para cuidar, costelas quebradas, todo batido, apanhado por conta da pregação que ele fazia. Nessa vez que ele ficou no montouro de lixo, ele ficou 6 meses acamado. 6 meses. Quando ele conseguiu levantar, ele disse: precisamos continuar pregando o Evangelho. Vamos continuar. Então, isso foi até o final da vida dele. Até o final. Perseguido, humilhado. Além de também, quando ele verdadeiramente já trabalhava em prol da causa, por amor à causa, ele nem por isso deixou de ser vítima de injúria, vítima de calúnias, de perseguições, que não eram mais no físico, mas eram as mentiras que se criavam sobre ele e que tantas vezes lhe deram tantos problemas. O curioso disso é que ele fez tudo isso e ninguém disse o que era para fazer. Entra na cidade e será dito o que haver de fazer. Ninguém disse. Mas o mais interessante de tudo isso é que ele, sem perceber, ele caminhou os 9 degraus que as bem-aventuranças apresentam. Porque a primeira das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro passo dele na direção da sua transformação foi reconhecer que ele era um pobre de espírito. Foi reconhecer que ele era o pequenino e o Senhor era o grande. Quando disse: Senhor, quem és tu, Senhor? O que tu queres que eu faça? Então ali é quando eu reconheço que eu estou errado e você está certo. É a primeira das bem-aventuranças. A segunda bem-aventurança
Diz Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando ele foi para a casa de Judas, nos 3 dias que ficou ali esperando por Ananias, ele chorava. Chorava a sua cegueira física ou sua cegueira moral, o fato de haver perdido a oportunidade de ter construído uma história nova, lembrando dos ensinamentos de Gamaliel, das oportunidades de conhecer o cristianismo sem precisar passar por aqueles períodos tão dolorosos. Na terceira bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele se retira para o deserto de Palmira para mergulhar na sua intimidade e ali então descobrir a si mesmo quem ele é. É essa mansidão interior que a gente precisa buscar quando depois que a gente chora e reconhece que está errado, a gente se recolhe no nosso mundo interior para a gente poder buscar a nossa força íntima. Então aí é o nosso momento de viver o nosso deserto de Palmira. Na quarta bem-aventurança, ele já não está mais ele com ele mesmo, porque reconhecer-se pequeno sou eu comigo, chorar sou eu comigo, reconhecer que eu preciso buscar o meu autoconhecimento através da mansidão é eu comigo. Agora eu vou para fora, eu e o próximo. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele foi atrás das pessoas a quem ele feriu para pedir desculpa, pedir perdão. Ele foi atrás das pessoas para pedir desculpa. Quinta bem-aventurança, diz Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele volta com o dinheiro e as pessoas lhe pedem perdão e ele concede perdão, mesmo sem ter recebido. Ele concede perdão. Então, dar perdão, receber, pedir perdão e depois conceder perdão. A sexta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. E foi assim que aconteceu com Paulo, porque depois que ele ultrapassou esse período, ele viveu a sua plenitude de enxergar Deus em todas as coisas onde ele estava, a missão que ele tinha que fazer e a plenitude da graça que ele vivia por conta disso. Depois dessas 3 bem-aventuranças que sou eu com o outro e essa plenitude, não tinha mais nada para fazer, porque já fui para dentro, já fui para fora, o que é que falta? Agora sou eu e a causa. A sétima bem-aventurança do Sermão do Monte, que é a primeira fala pública de Jesus, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora vamos para a causa. Para ser uma boa pessoa, você tem que se comprometer com a causa. Então é pacificar, não deixar brigar, articular, não deixar que as pessoas se desunam. Depois vem a oitava bem-aventurança: bem-aventurados os que são perseguidos por conta da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele foi perseguido por conta da justiça. E por último, bem-aventurados sereis quando os homens mentindo disserem todo o mal contra vós, por amor de mim. Já não é mais pela justiça, já é por amor a Ele. Sem perceber, ele foi fazendo esses 9 degraus. E apesar de viver tudo isso, não soube o que era para fazer. E é exatamente por a gente não ter percebido que a lição foi respondida que a gente hoje pergunta: Senhor, o que tu queres que eu faça? A literatura espírita diz que o espiritismo responde 4 perguntas fundamentais: de onde eu vim? Para onde vou? Não, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? O que é que estou fazendo aqui? Quem sou eu? É uma pergunta genérica que para todo mundo é igual. De onde eu vim? Também é uma pergunta genérica que serve para todo mundo. Para onde eu vou? Também é uma pergunta genérica que serve para todo mundo. Agora a última: o que é que eu vim fazer aqui? Essa não é genérica, não. Porque para cada um é uma. Para cada um é uma história. Então, Senhor, o que tu queres que eu faça? É o que é que eu vim fazer aqui? E é essa a grande dúvida nossa. O que é que eu vim fazer? E aí está o nosso grande ponto. É que a gente não veio para fazer.
A gente veio para sentir. Não foi para fazer. Fazer qualquer um faz. Porque fazer não garante a nossa transformação. O que garante a nossa transformação é sentir. Isso sim. Só que para sentir, precisa fazer. Então eu preciso sentir para fazer. Mas eu posso fazer e não sentir. Quantas vezes nós fazemos e não sentimos e achamos que porque fazemos estamos justificados diante da lei? Quantas pessoas que acham, mas eu tenho uma ficha no mundo espiritual extraordinária, porque eu tenho não sei quantas horas disso, não sei quantas horas daquilo, já fui isso, já fui... Sim, daí? Aonde está o anjo anotador para tomar conta do que a gente fez? Não tem, gente. Nós levamos dentro de nós. A pergunta de Paulo de Tarso é exatamente porque a gente tem dificuldade de entender que não é para fazer. Nós ficamos presos nessa fazeção danada e esquecemos de sentir. Eu não estou dizendo para ninguém fazer, mas eu estou dizendo que a gente sinta o que faz. E quando eu falo para sentir o que faz, eu não estou me referindo à tarefa da casa espírita. Eu estou dizendo para a gente sentir a vida, sentir as coisas, viver, sentir o prazer de viver, sentir o prazer das coisas simples. É uma pena que a gente só descobre que as coisas simples têm valor depois que envelhece. Quando a gente é novo, a gente acha que a gente tem que ter dinheiro, tem que ter as coisas. Depois de ficar velho, gente, não precisava disso não, ó. Não precisava isso. Mas já tá velho, já passou. Então a gente fica doido com essas coisas. O Dalai Lama tem uma frase que eu acho extraordinária. Diz o Dalai Lama: a grande contradição do homem do Ocidente é que ele passa a vida inteira destruindo sua saúde para conseguir ter dinheiro. E quando ele ficar velho, ele gasta todo o dinheiro que ele acumulou para tentar recuperar a saúde que ele perdeu para ter dinheiro. E o pior é que nem sempre consegue. Aí ele termina a vida velho, pobre e doente. A gente podia viver melhor com menos. Nós poderíamos ser mais felizes com menos. Porque se a gente lembrar da nossa infância, o que nos fazia felizes eram coisas que o dinheiro não compra. Era fruta no pé. Era coisinhas, brincadeiras de frente de casa. Eram coisas que dinheiro não compra. E a gente não sabe o valor que isso tem. Às vezes você tem um filho que está se alfabetizando, é uma impaciência com o menino, que ele não consegue juntar as letras. E bota lenta, e aí pega o menino, dá um safanão nele, bate a cabeça do menino no caderno. Aprende! O menino só vai se alfabetizar uma vez. Depois que se alfabetizar, não vai ter mais sofrimento, gente. Então, curte. A gente não sabe curtir filho. Por isso que tem um monte de avô tudo babado com os netos, não é? Tem uns estudiosos que dizem que o avô é o cavalo bravo que o filho amansa para o neto montar. Mas é mais ou menos isso. A relação nossa com os nossos netos é totalmente diferente da relação com os filhos. Por que se é a mesma pessoa? É porque a gente entendeu que não vale a pena, gente. A gente faz tanta força para o lugar errado. Tanta bobagem. Depois a gente vai descobrir, gente, não precisava isso. Não precisava ser assim. E às vezes a gente fica procurando, Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu devo ser a pessoa que vai trazer a cura do câncer. Eu vou ser a pessoa que vai ser a cura do ebola. Sou eu que vou... Não vai. Nós vamos fazer coisas muito maiores do que isso, que é a nossa libertação espiritual. Porque trabalhar do lado de fora é fácil. Difícil é trabalhar do lado de dentro. Todas as religiões da terra sempre nos chamaram para trabalhar do lado de dentro. Pode ver, todas. A grande tarefa é dentro, é para dentro. E em todas as religiões a gente foi para fora, não foi para dentro.
procurando sempre fazer do lado de fora para não mexer do lado dentro, porque do lado dentro é muito ruim de mexer. Então, melhor mexer do lado de fora. Vejam o cristianismo. Quanta mensagem de amor tem no cristianismo. E o que foi que nós fizemos com o cristianismo? Transformamos o cristianismo numa mensagem para o lado de fora, de rituais, de cultos externos. E eu não estou criticando ninguém, eu estou fazendo uma leitura sociológica, até porque no Espiritismo é muito fácil fazer isso, porque somos nós mesmos no passado reencarnando fazendo isso. Então, ninguém está falando de ninguém, está falando de nós mesmos lá atrás. Então, a gente mesmo fez isso. Nós pegamos o cristianismo que dizia, tem que amar o próximo, tem que perdoar as ofensas, tem que fazer o bem ao semelhante. Aí eu dizia, mensagem muito boa isso aqui. Vamos cultuar o mensageiro. Então, em vez de cultuar a mensagem, cultua o mensageiro. Coloca o mensageiro num local divinizado e diz, olha, você tem que se curvar para o meu mensageiro, que esse cara aqui é o importante. Mas o que foi que ele disse? Olha, o que ele disse eu não sei, mas que você tem que ficar lá, você tem que ficar. Mas foi o que a gente fez, porque a gente acaba não sabendo ao certo o que é que ele propõe. Porque a gente quer fazer uma proposta de transformação virada para o lado de fora e não para o lado de dentro. Doutrina espírita. Qual é o objetivo da doutrina espírita? É saber da imortalidade da alma, saber da vida após a morte, saber da reencarnação, conhecer a lei de causa e efeito, decorar o livro dos Espíritos. Objetivo da doutrina espírita, a transformação moral do homem. Não é isso que está escrito? Mas o que foi que a gente fez antes? Não, para eu me transformar, eu preciso mudar. E para eu mudar, eu tenho que fazer caridade. Então eu fui para fora e eu fui para dentro. Aí eu distribuo sopa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas dentro de casa é um inferno. E eu brigo com fulano, eu brigo com não sei quem. Ninguém me entende, nasci na família errada, como se as coisas fossem assim, e a gente acaba não aproveitando, aí quando desencarna, meu Deus, o que eu fiz? Caramba, vamos aproveitar. A vida em família pode ser muito mais fácil do que a gente imagina. E de repente a gente está procurando um monte de coisa do lado de fora, e o grande objetivo é do lado de dentro. Não é fora, é dentro. Senhor, o que tu queres que eu faça? E ele diz, não é para sentir, não é para fazer, é para sentir. Pergunte certo para mim, Senhor, o que tu queres que eu sinta? Se fizermos a pergunta certa, ele nem vai responder, vai virar para Hillel e vai dizer, responda por favor para ele. E Hillel vai dizer, ama. Essa é a proposta. Que a gente ame. Isso está claro demais. Quando o doutor da lei, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, perguntou, Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Qual foi a receita? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E um segundo mandamento semelhante ao primeiro, que amarás ao próximo como a ti mesmo. Então é ama e ama. Então é amar, amar e amar. Isso a Amelinha já dizia em 1980, a Amelinha já falava que a gente nasceu para amar, 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 só para amar, né? Então, isso é uma coisa antiga, só que a gente não consegue perceber que isso é para ser feito. A gente se perdeu. Se perdeu em fazer sem sentir. Às vezes as coisas são tão simples. Se tem um filho e a maneira como você cuida não é a mais exata. Se tem um pai com Alzheimer e ele fica o dia inteiro que você não dá banho, não troca, não dá comida, mas eu sou uma pessoa tão boa. Não faz sentido. E as nossas grandes tarefas, as grandes transformações, elas não são do lado de fora, é do lado de dentro. Porque do lado de fora a gente já fez muita coisa. Nós trabalhamos pouco, foi do lado de dentro de cada um de nós. A grande pergunta é o que foi que eu mudei de quando eu cheguei para hoje? O que foi que eu me transformei de quando eu me dei conta de que eu era gente para hoje? Quais foram as virtudes que eu desenvolvi que eu não tinha? Aonde foi que eu cresci?
Porque eu vou enxergar que eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá, mas e dentro, para dentro, o que foi que mexeu? Deixou de fazer isso para fazer aquilo? Quais foram as transformações que nós fizemos? Essa que é a grande questão. Esse é o grande movimento que a gente precisa fazer para que a gente consiga dizer, não, realmente eu entendi o propósito da vida. Porque corre o risco de que, com todo esse conhecimento espírita que a gente tem, a gente fica perguntando, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? E a gente tateia no escuro e não encontra a solução, achando que o que tem para fazer está muito longe de nós. Então existe algumas coisas que a gente precisa cuidar, que não estão no muito fazer, estão no muito sentir. Temos uma música que de vez em quando toca na casa espírita assim, poucas coisas, mas bem feitas, faça com alegria. E a gente quer fazer muito e não sente. Então curte a vida, curte. Vai catar um arroz? Cata com carinho. Vai lavar uma louça? Lava com... É isso. As coisas da vida não são assim, são para dentro. Tem uma história que conta de que uma moça, ela resolveu procurar um convento para se tornar freira, e era um convento grande, fazia uma série de obras assistenciais. Ela chegou lá, se apresentou, e a amado superior disse, minha filha, você é muito bem-vinda, pode entrar, olha, nossa obra está com muita dificuldade financeira, e nós vamos precisar mandar carta para esse monte de gente, então, sua primeira atividade, colar selo nessas cartas, para a gente poder mandar nos correios para pedir ajuda. Ela olhou e disse, eu não vim aqui para colar selo, né? Eu vim aqui para ser freira, para me dedicar, não para colar selo. Em meia hora ela colou todos, né? Lá vem ela com a ruma de carta, está tudo colado. Aí a amada superiora, já acabou, minha filha? Já está tudo feito, deixa eu ver. Foi olhar, selo torto, selo de cabeça para baixo, 2 selos no envelope, envelope sem selo. Eu disse, não, minha filha, isso aqui a gente tem que fazer tudo com carinho. Vai fazer? Cola, porque cada carta dessa é uma pessoa diferente que vai receber. Se você recebe a carta com o selo torto de cabeça para baixo, o que você vai pensar? Então você tem que cuidar de cada um. É igual a pessoa que trabalha numa repartição pública e que dá a mesma informação para 100 pessoas por dia, já viram? A pessoa fica naquele balcão, aí a pessoa chega e diz, eu queria falar no setor de pessoal, terceira porta direita, obrigado. Aí vem outro, setor de pessoal, terceira porta direita. Aí vem o terceira porta direita. Aí vem outro, terceira porta, mas cada um é uma pessoa. Não é a mesma pessoa, e a gente não tem paciência, a gente não se percebe. Então é a gente se apaixonar por viver, porque o que salvou Saulo de Tarso não foi, na verdade, ele fazer muitas coisas. O que salvou Saulo foi exatamente a capacidade dele de amar o que ele fazia, de se entregar ao que ele fazia por amor, e não se entregar às coisas, não tem obrigação, porque os espíritos estão vendo, se não fizer, você cobrar. Vou cobrar mais um bônus hora, olha lá. Então essa coisa, esse comércio tem que acabar. A gente não pode viver desse comércio espiritual, isso é uma tolice. Nós temos que fazer as coisas porque a gente quer, que a gente gosta, que tem prazer de fazer, e não porque a gente tem uma cruz nas costas, uma obrigação para cumprir. As coisas têm que ser feitas por amor, e quanto mais simples o ato, mais valor ele tem. O jeito como você cobre um filho de noite, a maneira como você toca as pessoas, não é tocar, é o jeito como toca, é o olhar que você põe nas coisas. São pequeninos detalhes que fazem absolutamente toda a diferença. Não é no que eu estou fazendo, mas é o que eu estou sentindo no que eu faço. É aí que está a diferença de Saulo para todas as outras coisas. A gente faz e faz sem esperar que isso seja, na verdade, uma coisa extraordinária. Fazer porque o nosso coração nos chama para fazer. Detalhes pequenos, coisas simples.
A história de Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, ela termina no Atos dos Apóstolos com a sua morte, a sua decapitação pelo soldado romano. Ele ajoelha, o soldado corta a cabeça e estava encerrada a missão dele, todo o trabalho que ele fez. O livro Paulo e Estevão conta que quando ele estava indo para ser morto, então, cada porto que ele parava, as pessoas vinham, traziam comida, traziam mantimentos para que eles pudessem seguir viagem. E Lucas começou a anotar para colocar isso no Atos dos Apóstolos. Ele viu Lucas anotando e disse: não anote isso, para que amanhã ninguém venha a servir o Evangelho na expectativa de receber alguma coisa em troca daquilo que faz. E se você colocar, amanhã alguém pode ler e dizer: vale a pena fazer, está vendo? Olha como ele recebeu. Então, se pegar no Atos dos Apóstolos, não tem, só fala que eles aportavam e as pessoas vinham ao porto, mas ninguém entrega nada para eles. Só que no livro Paulo e Estevão isso é colocado. Mas o mais curioso é o capítulo posterior à sua decapitação que a obra conta. Diz Emmanuel que depois que o soldado decapitou Paulo, o corpo se desprendeu. O espírito se desprendeu do corpo. E quando abriu os olhos, estava cego de novo. Quando ele se percebeu cego depois da morte, ele disse: está certo, eu fui um perseguidor. Eu matei Estevão. Eu persegui o cristianismo nascente. Eu mereço isso. Está tudo certo. Eu não tenho do que reclamar. Eu não fiz o suficiente para compensar o mal que eu produzi para o cristianismo. Então ele se senta cego. E ele está ali em silêncio, refletindo sobre suas memórias. Ele ouve uma voz. A voz vem e diz: irmão Saulo, irmão Paulo. E ele reconhece a voz. E a voz diz: quando na terra o Senhor me enviou para que abrisse os seus olhos para o Evangelho, e agora é Ele mesmo que me chama para abrir os teus olhos para a vida eterna. Ananias, o mesmo que ele iria perseguir e matar e que abriu os olhos pela primeira vez, aparece, toca nos olhos espirituais de Paulo, as escamas caem e uma multidão de espíritos, todos que ele havia convivido desde Gamaliel e todos os outros, vêm recebê-lo como triunfo pela grande história que ele teve. E ele fica ali extasiado quando ele observa mais ao longe Abigail, sua noiva, Estevão, o primeiro contato e o primeiro mártir do cristianismo, que poderia ter sido seu grande companheiro de lição, aparece, e o Cristo mais ao cima, dizendo: vem, Paulo, porque é da vontade de meu Pai que vítimas e verdugos se reúnam na graça do seu reino. E Paulo diz: antes de seguir para o reino, Senhor, se me permitires, eu quero fazer uma oração em cada igreja que eu fundei. Depois nós vamos. E a caravana segue, e em cada igreja eles paravam, Paulo orava e a caravana seguia, até que eles completam toda essa rota e a caravana se perde no infinito. Então, quando alguém de nós tiver dúvida e se perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ouça no fundo da sua alma a resposta: eu não quero que você faça, eu quero que você sinta o que você está fazendo. Ok? Uma boa noite para todos nós.